que está acontecendo hoje no Brasil? Então as contas de energia estão aumentando 30%, 40%. Certo? Aí as pessoas culpam a bandeira vermelha, certo? Culpa os medidores de energia. O problema é suas instalações. Por que que há esse aumento de 30%, 40% na conta de energia? É ar-condicionado? Claro que não. É chuveiro elétrico? É claro que não. Então, esse consumo desnecessário é interferência eletromagnética. Então, todos os cabos e fios singelos errados funcionam como antena transmissora de AMI. Então, todos nós sabemos que fios elétricos singelos e cabos singelos são antenas transmissoras de AMI. Por isso que eu coloquei uma antena aqui simbolizando, né, a interferência eletromagnética, certo? Então todos esses condutores são transmissores de EMI, interferência eletromagnética. Então a EMI ela gera campo magnético e campo elétrico, certo? Tudo bem? Então aqui nós temos um campo elétrico, 535 volts, 660. Olha, você tem um inversor solar, né, para bombeamento, painéis solares, inversor, e você tem uma aqui extensão de 100 metros até chegar na bomba. O que aconteceu? Você está usando cabo singelo. Então, o cabo singelo é transmissor de EMI, interferência eletromagnética. Aí a tensão vai chegar no motor, ó, 535 a 760 volts. Por quê? Porque você tem que multiplicar a tensão nominal do motor pela raiz quadrada de 2, que é 1,41. Então você vai encontrar aí uma tensão de pico 535,8, ou seja, 535 volts. Se você multiplicar 380 multiplicado por 2, ela pode chegar até 760 volts, certo? Então é por isso que os motores estão queimando. Bombas centrífugas, bombas submersas estão queimando demais. Por quê? Porque você não sabe o que é interferência eletromagnética, certo? Entendeu? Então a interferência eletromagnética ela está cada dia aumentando. Quanto mais o Brasil usar energia solar, mais vai aparecer EMI, interferência eletromagnética. Aí vai ter problema nas lâmpadas LED, né? Vão reduzir o tempo de vida, elas vão consumir energia, mesmo com o disjuntor desligado, consome energia, certo? Lâmpada LED. Então tá aí, pessoal. Então o que você tem que fazer neste caso aqui? Então neste caso aqui, você vai ter que utilizar o reator XL em série com esse motor aqui ou bomba submersa. Porque olha o título do vídeo, ó. O que acontece se usar fio singelo, que é cabo, sem reator XL? O motor queima, ó. Queimou. Então acontece isso aí. E também consumo desnecessário de energia elétrica. E também aumento na conta de energia elétrica. Certo? Se esse motor tivesse conectado na rede, você ia pagar um consumo desnecessário de energia elétrica. Certo? Aqui está fora da rede, mas se você conectar esse inversor na rede, ele funciona tanto na rede como solar, você vai pagar um consumo desnecessário de energia elétrica. Então, a seguir, eu vou apresentar para vocês o que vocês devem fazer para eliminar a AMI, interferência eletromagnética. Então, vamos lá. Aqui nós temos um quadro, né, com inversor, digamos, para um motor com uma corrente nominal de 27 amperes. Então esse comprimento desse cabo é 100 metros. Então a partir de 100 metros você já tem que usar o que? Reator contra interferência eletromagnética, que já está calculado.
O reator ele é 0,2 mH. Está calculado para essa distância de 100 metros e 27 amperes. Então, esse reator de 0,2 só vai servir para esse motor com uma corrente de 27. Se você quer um reator para uma corrente de 30, 40, 50, 60, 70 ou 100 amperes, tem que fazer um novo cálculo, certo? Para se dimensionar o reator, que é o reator, ele está ligado em série com o motor, certo? Então você tem que usar cabo blindado, né? Motor e baterias tem que usar cabo blindados. Aqui está os modelos de cabo blindado, marca Siemens, certo? 4 condutores aqui à direita, com aterramento, certo? Não existe no Brasil. Infelizmente não existe no Brasil esses cabos blindados. Então você tem que fazer, mesmo usando o cabo PP, você tem que usar aquele cabo PP, né? E aqui você vai ter que usar o reator de 0,2 mH. É obrigado você usar. Ou você usa, você vai queimar o motor. Certo? Vocês entenderam? Quem confecciona esses painéis para inversores é o João Eletricista de São Paulo. Aqui está o nome dele, ó. João Eletricista de São Paulo. Eu conheço ele pessoalmente. Mora em São Paulo. Ele trabalha com inversor para bobeamento. Então, esses cálculos, se você precisar desses cálculos de reator, dependendo da distância da corrente, eu faço os cálculos. É só você entrar em contato no meu e-mail, certo? Então, a seguir, eu vou passar o exemplo da lâmpada LED. Outro problema, pessoal. Olha aqui. Já apresentei vários vídeos sobre a lâmpada LED, certo? Nem todo mundo sabe comprar a lâmpada LED. Nem todo mundo sabe usar a lâmpada LED. Então, quando você desliga essas lâmpadas, você vê que ela está acesa, ó. Ela está acesa, mesmo que o interruptor está desligado, ó, mas ela está acesa. Por quê? MI. Consumo desnecessário de energia. Aqui ela está consumindo energia, ó. Você está pagando energia, mesmo com esse interruptor desligado. Então, para eliminar o MI, interferência eletromagnética, você tem que instalar o quê? Você tem que instalar filtro em paralelo com a lâmpada LED. Agora é em paralelo e não em série. Tá aqui, ó, em paralelo com o interruptor, ó. E nós temos a resistência e o capacitor em série. Para que serve? Para eliminar a interferência eletromagnética. Então você vê que mesmo o interruptor desligado, a lâmpada LED porcaria, ela fica acesa. E olha o que acontece, consumo desnecessário de energia elétrica. Então tá aí, pessoal. Já publiquei vários vídeos que a lâmpada LED é uma porcaria. Baixo fator de potência, consome energia com o interruptor desligado. E vocês acham que eu estou condenando as lâmpadas, porque você não estuda. Você não sabe o que é interferência eletromagnética. Todos os condutores elétricos singelos, eles são transmissores de MI, interferência eletromagnética. Você não sabe disso. Todos os condutores elétricos da sua casa, mesmo com o interruptor desligado, consomem energia. Aqui, faz um mês, eu fui observar uma instalação numa padaria. Estão fazendo os testes das máquinas. Não fui eu que instalei, tá? Apenas olhando lá, por curiosidade, o eletricista fez tudo errado. O circuito desligado pegou fogo. O circuito de uma máquina desligado pegou fogo. Por quê? Fiação elétrica, cabo singelo dentro do eletroduto, se você tiver uma distância de 5 centímetros, vai gerar campo magnético. Se for um eletroduto de ferro, metal, vai gerar correntes parasitas e vai aquecer o eletroduto e vai pegar fogo, certo? Vai pegar fogo nos fios, vai aquecer até 140 graus Celsius. Se você usar fios singelos, mesmo em eletroduto PVC, vai gerar campo magnético e vai pegar fogo, mesmo o circuito desligado.
Então você nunca deixa um circuito longo desligado. É um risco de pegar fogo. Eu disse desligado. Circuitos. Pega fogo. Pega fogo porque eu vi aqui um pegando fogo. Estava apenas ligado o circuito, sem nenhuma máquina ligado, ele pegou fogo. Então você tem que ter muito cuidado com o campo magnético. Então já se sabe que o MI ele gera tanto campo elétrico como campo magnético. O que é o campo elétrico? O campo elétrico é a tensão. E o que é o campo magnético? O magnético é corrente. Então, mesmo com os interruptores desligados, você está consumindo energia. Você tem que ter cuidado disso. Certo? Você tem que ter muito cuidado com interferência eletromagnética. Principalmente se você usa inversores em sua casa, circuito de chaveamento. Então, qualquer circuito de chaveamento, ele gera EMI, interferência eletromagnética. Fique sabendo disso. Certo? Você tem que ter muito cuidado com EMI e correntes parasitas. Então, as correntes parasitas, elas geram mais em eletrocalhas e eletroduto de metal. Como você usa eletroduto PVC, então gera campos magnéticos e campo magnéticos e campo, né, elétrico. Então você tem que saber o que é campo magnético, você tem que saber o que é campo elétrico e você tem que saber o que é correntes parasita, certo? Você tem que saber tudo disso aí, pessoal. Entendeu? Vocês entenderam esses esquemas aqui? Então vocês tiram uma foto aí desses esquemas, vou dar um tempo aí, certo? Então vocês procurem estudar, pessoal. Certo? Entendeu? Então pode tirar a foto aí. Vou dar um tempo aí para vocês tirar a foto, copiar isso aí para aplicar na lâmpada LED. E aqui também, ó. Vocês vão tirar a foto também aí, ó. Essa reatância indutiva ela é calculada conforme a distância do cabo e conforme a corrente nominal do motor, certo? Você não pode instalar 0,2 mH para qualquer motor, certo? Você não pode dimensionar um reator 0,2 mH para qualquer motor. Então isso aí é calculado, certo? E se você precisar dos cálculos, você pode entrar em contato no meu e-mail que eu faço os cálculos do reator, certo? Esses reatores se encontram em São Paulo. Lá em São Paulo vende esses reatores, certo? Para motores de bombas, bombas submersas, bombas centrífugas, certo? Tá bom? Vocês entenderam aí, pessoal? Pois é. Então fique sabendo que aqui eu vou mostrar mais uma vez que cabos singelos, fios singelos funcionam como antena transmissora de MI, mesmo com o interruptor desligado. Vocês têm que ter cuidado. Consumo desnecessário de energia elétrica, certo? E olha, outra coisa aqui, eu vou apresentar para vocês. Tem muita gente que quer corrigir fator de potência. Aqui na imagem nós temos um inversor, certo? E um motor, uma blindagem, cabo blindado. E aqui à direita nós temos um capacitor trifásico. A pergunta é o seguinte: posso ligar um banco de capacitores a um motor com inversor? Essa pergunta eu fiz por curiosidade para a IA. A IA é inteligência artificial. Você tem que ter muito cuidado
na hora de formular uma pergunta. Se você formular uma pergunta errada, aí vai te dar uma resposta errada. Você tem que saber formular perguntas. E você tem que saber, para obter uma resposta certa, você tem que entender daquilo que você está perguntando. Se você não está entendendo nada daquilo que está perguntando, não faça a pergunta para a IA. E você pode se dar mal. Não faça pergunta nenhuma científica para a IA se você não tem conhecimento. Certo? Você vê que a visão geral criada pela IA, sim, é possível ligar um banco de capacitores a um motor com inversor de frequência. Certo ou errado? A resposta da IA está errada. Tá vendo aí como ela deu a resposta errada? Então, você não pode jamais instalar capacitores em paralelos com o motor, principalmente se estiver usando inversor. Certo? Se você quer fazer uma correção do fator de potência, aonde é que você vai instalar esse capacitor? Você vai instalar ele na entrada do inversor e jamais você pode instalar ele aqui na saída, que é proibido. Aqui a seta está mostrando que você não pode instalar capacitor em paralelo com motor se você estiver usando inversor solar de frequência ou qualquer inversor. Certo? Aí você me pergunta, mas professor, onde é que eu vou instalar esse capacitor? Você vai instalar lá na entrada da rede e não junto com o inversor. Certo? Na entrada, estou falando na entrada. Você jamais pode instalar reator aqui na saída, que é proibido. Você vai queimar até o inversor e o motor. Se você instalar capacitor, você vai queimar tanto o inversor como o motor. Então, pessoal, tem aquela questão do furto de energia, certo? Então, vamos acabar com esse mito. Claro que existem os furtos de energia elétrica. Se desvia um cabo fase ou um fio neutro, desvia e furta energia. Aí eu estou me referindo a esses medidores digital, certo? Então, você não tem conhecimento técnico a respeito, é porque lhe falta mentalizar. Ó, você coloca a mão na cabeça, você não sabe mentalizar, você não sabe pensar, você não sabe o que é um medidor digital, você não sabe o que é um gerador de clock. Então, se você desligar uma lâmpada LED, digamos que tem 10 lâmpadas LEDs ligadas, se você desligar, é claro que ele vai continuar contando o consumo. Certo? Porque aqui está o relógio, isso aqui é clock, ó. Gerador de clock, ele está contando no tempo e não está nem aí. Mesmo as lâmpadas LEDs desligadas estão acesas parcialmente e ele está medindo. E mesmo se você desligar um ar-condicionado, ele demora a descarregar, porque ele é um medidor digital, gerador de clock, gerador de tempo. Então esse aqui é um tipo de medidor gerador de tempo. Tem que ter muito cuidado. Mesmo se você desligar um circuito, ele leva um certo tempo para desligar, para parar de contar. E se as lâmpadas LED estiverem acesas parcialmente, mesmo com o interruptor desligado, ele está medindo. Certo? Então, o que acontece? Por que isso acontece? Acontece é o seguinte, é porque você usa fios singelos, que é proibido. Esse cabo aqui, ele não é singelo, ó. Ele é blindado. Mas lá na sua rede, ele é todo singelo. Então, vai gerar interferência eletromagnética. E mesmo o interruptor desligado, a lâmpada fica acesa. Ó. Mesmo com o interruptor desligado, a lâmpada fica acesa. Por quê? Porque você não tem um RC em paralelo com a lâmpada. Falta de um RC. E os motores aqui
queimam porque falta o quê? XL em série com motor. Isso dá um nome de acoplamento capacitivo e é perigoso. Aqui é um acoplamento capacitivo. E aí você tem que ligar em série com o motor uma reatância indutiva para eliminar a interferência eletromagnética. Pois é, pessoal. Aí você me pergunta, mas essa lâmpada ela fica acesa. Sim, o MI ela gera tanto o campo magnético como o campo elétrico. Campo magnético é corrente elétrica e campo elétrico é tensão. Então o MI ele gera tanto campo elétrico como campo magnético e vai ficar acesa a lâmpada. E você vai pagar por isso. Sua conta vem altíssima e você não sabe o que é. Interferência eletromagnética. E tem aquele outro problema, que você instala cabo singelo errado. Porque se você tem 3 circuitos, se você deixar distantes um fio 2 centímetros, 3 centímetros ou 5 centímetros distante um do outro, você vai pagar energia por isso. Você vai pagar consumo de energia desnecessário. Se você, a maneira de instalar esses condutores singelos, tem que ter muito cuidado com esses condutores singelos. Está tendo muitos condutores singelos falsos no Brasil. Não é porque ele seja falso. Então você tem que ter muito cuidado ao usar fios singelos em lâmpadas LED, inversores, motores, circuito de chaveamento. Então já se sabe que você não pode estar usando fio singelo em circuitos que tem chaveamento. Certo? Todas as fontes chaveadas elas geram MI, interferência eletromagnética. Inversores, lâmpada LED, computadores. Se você tiver um aparelho que mede MI, interferência eletromagnética, você pode desconectar o cabo do computador, o da geladeira, você coloca o aparelho lá, tem interferência eletromagnética na tomada, sem nenhum aparelho ligado. Por quê? Porque fios singelos e cabos singelos são transmissores de MI. Mesmo com a lâmpada desligada, mesmo com a geladeira desligada, mesmo com o computador desligado, se você colocar um aparelho na tomada, ele mede interferência eletromagnética. Está contando, e está contando, e está contando no medidor. E está contando aqui, ó. Mesmo seus aparelhos desligados, está contando aqui, ó, no medidor. Digital está contando. E só a conta vai aumentar 30% a 40%. Por quê? Erro de instalação elétrica. Erro de instalação elétrica. Esse pessoal do Brasil, todos eles fazem curso no Senai. Eletricista predial, eletricista industrial, mas não sabe fazer uma instalação elétrica. Nem de inversores, nem de lâmpada LED, eles não sabem fazer uma instalação. E pior que ele não sabe nem comprar uma lâmpada LED. 7 bilhões de pessoas não sabem comprar uma lâmpada LED. 7 bilhões de pessoas, nós temos 8 bilhões de habitantes no planeta. Mas 7 bilhões de pessoas não sabem comprar lâmpada LED. Não sabe. Não sabe porque uma lâmpada LED dessa aqui ela tem baixo fator de potência. O fator de potência varia de 0,5 a 0,7. E você paga por isso. E essas lâmpadas têm problema sério. A MI, interferência eletromagnética, porque você usa fios singelos nesse tipo de lâmpadas. A outro problema aqui, ó. Vocês instalam inversores on-grid nas redes, né? Em todos os estados do Brasil. Você não sabe qual é a queda de tensão máxima no sistema solar. Num cabo CA de um inversor on-grid. Qual é a queda de tensão máxima no cabo CA de um inversor? A queda de tensão máxima é de 2%, mas aqui está 3 vezes 6%. Queda de tensão de 6%, porque se você multiplicar 220,0.06, 13 volts. Você tem 50 metros, ou 25 para ir e 25 para vir, 25 mais 25, 50. Se multiplicar por 0.0047, a resistência ôhmica do cabo, 22 amperes, dividido por 0,71,
dá 7,288 volt. 3 vezes que era para ser, olha, 3 vezes maior essa queda de tensão aí. 3 vezes maior. Porque se você multiplica 220 nominal vezes 0,02, que é o permitido, é 4. E aqui está dando 8. Aqui está dando 8 volts, ó. Mais de 2 vezes. Então tá errado. Errado. Lei de Ohm. Volt I vezes R. Quanto maior a resistência do cabo CA, maior aumento da tensão. Aí o inversor desliga. Já está acima de 241, fechando 242. 241.19, 242. Então tá aí. Existe a contradição da ABNT. NBR 16149. Então esses inversores estão funcionando acima de 242 para ser homologado. Todos os inversores do Brasil estão funcionando acima de 242 para ser homologado. E é aprovado. É aprovado na Equatorial, na CEMIG, esses projetos. E tem mais, vocês estão, a Equatorial, todas as distribuidoras estão aprovando projeto, painéis solares gigantes de 700 para inversores on-grid, que é proibido. Você está aplicando uma corrente muito maior na entrada do inversor, que é o painel solar de 700. Então, existem muitos erros nesses projetos. Certo, pessoal? Então, tem que ter muito cuidado, pessoal. Então, pessoal, eu vou encerrando aqui. Você está no canal Luz Solar 120 graus elétrico. Muitos projetos elétricos, todos são meus. Risco mínimo de regulamentação excessiva da energia solar, pois estou fora da rede. Certo? Então, eu elaboro projeto solar off-grid para inversor de frequência híbrido 120 graus elétrico para bombeamento de água. Faço projeto solar off-grid para inversor híbrido V2L para V2H, aplicado em veículos elétricos, certo? Então, pessoal, se inscreva aí no canal, dê um gostei. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Aí tá meu contato, correio eletrônico, Pix, certo? Qualquer dúvida sobre reatores para bomba, é só entrar em contato no meu e-mail, que eu faço os cálculos de milihenry, dependendo da corrente do motor e da distância do cabo, certo? Do comprimento do cabo, certo? Então, muito obrigado aí e até a próxima aula aí, se Deus quiser.